essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e agradeço a oportunidade do nosso pastor, que sempre tem prezado pela escola dominical, sempre quando acontece por algum imprevisto que não irá ter a escola, ele sempre faz questão de antecipar ou de alguma forma não deixar de passar essa lição. Isso é bom para nós, porque nós não perdemos a linha do raciocínio do trimestre, é muito bom. E se nós pularmos as lições, elas vão se complementando. Então, se nós pularmos uma, aí fica às vezes difícil o entendimento. Então, isso é muito importante. Louvo a Deus pela vida do pastor, por dar esse incentivo à escola bíblica dominical. E essa lição, que seria do dia 15, próximo domingo, 15 de outubro, o tema da lição é a salvação e o advento do Salvador. Os irmãos que trouxeram a lição podem acompanhar, os irmãos que não trouxeram ou não lembraram também podem acompanhar nas referências que nós vamos dando no decorrer da mensagem. Lembrando, como o pastor nos falou, o tempo é resumido comparado ao tempo da escola dominical, que para nós que ministramos aulas da escola dominical já achamos o tempo um pouco curto devido à quantidade de informação que tem em uma lição, e muitas vezes acontece de um ponto ou outro não conseguimos repassar, porque a escola dominical ela é muito importante para nós enquanto alunos, na questão de que a gente pode perguntar, a gente pode argumentar, a gente pode colocar um ponto de vista. E muitas vezes durante um culto, o pregador ou a pregadora, quem está fazendo uso do microfone, fala algo e às vezes a gente pode gerar uma dúvida, e naquele momento a gente não pode se pronunciar devido ao tempo do trabalho, que é resumido. E na escola dominical não, nós temos essa oportunidade de argumentar, de participar. Então isso é muito bom. Dessa forma a gente aprende muito mais. Então por isso é viável o ensino da escola dominical. Porém o tempo muitas vezes acaba nos pegando porque é bem resumido. Mas essa lição de número 3, irmãos, o texto áureo, João 1,14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa lição, ela fala sobre o advento do Salvador, fala a respeito de Cristo Jesus. E nós afolharmos essa lição e começarmos a ver no Velho Testamento várias referências remetem a Cristo Jesus. Embora não se tenha o nome Jesus, o nome Cristo no Antigo Testamento, vários versículos, profecias nos levam a Cristo Jesus. A espera de Cristo, a profecia, tanto do seu nascimento, do seu sacrifício, tudo encontramos no Antigo Testamento. E vemos também no Antigo Testamento várias simbologias de Cristo, ou seja, há vários personagens no Antigo Testamento que são tipos de Cristo, como nós vamos citar alguns nessa oportunidade. Antes de adentrarmos na lição, quando se fala na salvação ou a necessidade de salvação, mas para que essa necessidade? Nós vemos que o plano de salvação ele se iniciou ainda no Gênesis. Quando o homem pecou, ali o Senhor ele fez o plano de salvação, ele mostrou o plano de salvação. Porque, claro, isso já estava nos planos de Deus, já estava na mente de Deus, O homem pecou e o Senhor ali pronunciou o plano de salvação, de redenção para o homem. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali após a queda do homem, o Senhor já pronunciou a respeito desse Salvador. Mas para quê? Qual a necessidade desse Salvador? Porque o Senhor, após o pecado, o homem se distanciou de Deus e foi se distanciando cada vez mais, como nos dias de hoje. O homem está cada vez mais distante de Deus, daí a necessidade da salvação. Vejamos que a cada dia mais nós nos surpreendemos, eu me surpreendo com alguns acontecimentos. A gente liga na TV, vê na internet,
algumas coisas que a gente surpreende. A forma que o pecado ele está sendo inserido, já está e cada vez mais sendo colocado dentro do nosso lar. Que o mundo, né, isso claro, tática do diabo, ele quer colocar algo que é pecado, algo que é contra a palavra de Deus, mas como algo comum, algo natural, para que nós aceitemos e achamos, não, realmente é natural. Hoje, tinha visto ontem, mas não tinha parado para ler, e hoje deu uma parada mais para ler a respeito, mas no dia 6, se não me engano, uma certa marca de sabão em pó, simplesmente a mais famosa, pelo menos no Brasil, soltou uma nota sobre o Dia das Crianças e que convocando os pais, dizendo que para os pais incentivarem ou deixarem as crianças brincarem de qualquer forma, no que sentido dizer que os meninos poderiam brincar com bonecas e as meninas poderiam brincar com carrinho, né, que é algo comum, é algo natural, né? Ou seja, em outros canais também foi muito, a gente é bombardeado dia após dia, né, em todas as mídias, que estão dizendo muito por aí que agora é normal dizer que ninguém nasce com sexo. O sexo você escolhe na fase adulta, mas ninguém nasce, menino ou menina. Você nasce lá sem sexo. Depois que cresce, a pessoa vai escolher se é menino ou se é menina. Olha só, o que o inimigo tem colocado como algo natural e muitas pessoas têm aceitado, né? Tem levado, você vê que essas outras questões, como hoje se mudou muito, essa questão da arte, muitos artistas aí estão fazendo exposições que na verdade são aberrações e muitos têm batido pau e você não pode falar contra, porque você falar que aquilo não é arte, você é a favor da censura, é a favor de tantas outras coisas. Então, a forma que o inimigo tem usado as suas ferramentas para distanciar cada vez mais o homem de Deus, e muitos têm sido. Olha só, se nós acreditamos, e é defendido até por aqueles que levantam a bandeira dos homossexuais, que o homossexualismo é um comportamento, ou seja, é uma escolha, porque não é comprovado cientificamente que alguém nasce homossexual, então se é uma escolha, quando a pessoa crescer, a criança crescer, ela tem que ser criada menino igual menino, menina como menina. Quando ele crescer, ele decide, é uma decisão dele. Porém, dessa forma, nós sabemos muito bem que uma criança, ela aprende praticamente tudo que ensinamos para ela. Anos atrás, sei que os irmãos viram, eu também vi um bebezinho de 2 anos de idade, se não me engano na Índia, algum país, né, dessa região, que os 2 anos de idade aquela criança fumava vários cigarros por dia, né? Fumava muito cigarro, né? Com certeza alguns irmãos viram, né? E ele fumava bastante, 30 ou mais cigarros por dia. Mas por que aquela criança daquela idade fumava cigarro, bastante cigarro? Porque ela foi ensinada. Porque uma criança do seu natural, ela não vai pegar um cigarro para fumar, mas ela foi ensinada. No início achava engraçado, depois achava interessante, depois ia multidões ver aquele menino fumar. E os pais começaram a ganhar dinheiro com aquilo, com a visita a seu filho. Então eles incentivavam a criança a fumar, né? A criança não nasceu com a intenção de fumar, ela foi ensinada. Ou seja, se eu pegar meu filho de 2 anos de idade, menino, nasceu menino, e começar a colocar ele no vestidinho de menina, começar a dar umas bonequinhas para ele brincar, a tendência dele, quando ele crescer, ele continua daquela forma, porque eu ensinei ele daquela forma. Então, é isso que muitas vezes está escondido, que a mídia não fala. Porque, não, quando ele crescer ele escolhe, mas não é assim. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, diz a palavra de Deus. Então, por causa dessas questões, que o Senhor, como onisciente de tudo que aconteceria também nos dias de hoje, o Senhor ele fez o plano de salvação, para salvar em todas as épocas, inclusive na nossa. Não há época tão terrível como a de hoje, onde há falta de amor pelo próximo, por causa do pecado, por causa da ganância. Mais um caso estarrecedor, vi essa semana, tá nos noticiários, de um casal que injetava insulina no seu bebê de 2 meses,
para que aquela criança ficasse doente, para que dessa forma eles conseguissem agariar recursos na internet, porque está lá o filhinho necessitado, e muita gente fica com pena e vai lá e ajuda. Olha só, e foi descoberto por acaso, o médico desconfiou e começou a examinar e descobriu que a criança era totalmente saudável, mas os pais aplicavam insulina naquele bebê. Tá aí, irmãos, ontem mesmo estava na mídia. Ou seja, a ganância pelo dinheiro, até que ponto chegamos? E aquele casal perdeu 2 filhos anos atrás, e agora do mesmo caso de doença parecida, e vão investigar se eles não mataram os 2 filhos anteriores. Olha só, a ganância pelo dinheiro, a falta de amor pelo próximo, a ponto de um pai e uma mãe matar um próprio filho, arriscar a vida de um próprio filho, se for para ganhar mais dinheiro. Então, queridos, por tudo isso, o Senhor ele fez um plano de salvação, a ponto de saber aonde chegaria o homem, até que ponto chegaria o homem, e o Senhor resgataria aqueles que se mantessem diante dele, ou aqueles que se arrependessem de suas práticas. Por isso o Senhor ele fez o plano de salvação. Primeiro, no primeiro ponto fala sobre o anúncio do nascimento do Salvador. Foi anunciado lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, e o Senhor falou, está lá em Gênesis 3:15, vou ler aqui esse versículo para os amados irmãos, aonde o Senhor lhe anunciou. Gênesis 3:15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, ali o Senhor ali colocando ali, falando a serpente, que nasceria um que lhe feriria a cabeça. Esse é Cristo. Diz alguns que, claro, parafraseando o que não está na Bíblia, que Eva, ao ouvir isso, quem sabe pensou que o seu filho, quem sabe Caim, mataria a serpente, esmagaria a cabeça da serpente, quando na verdade o seu filho esmagou a cabeça do próprio irmão, que foi Abel. Mas aqui estava falando era de Jesus, é a profecia a respeito do nascimento do Salvador. Aí vai passando-se o tempo, e essa palavra já se cumpre ali na vida de Maria, quando é anunciado pelos anjos. Está aqui no segundo tópico, quando diz: o anjo Gabriel apareceu a Maria e deu-lhe instruções de como ela conceberia milagrosamente o menino Jesus. Olha só, alguns pensam que a igreja evangélica é contra Maria, discrimina Maria ou menospreza Maria. Não, Maria, como serva de Deus, como uma mulher temente a Deus, e foi usada por Deus de uma forma grandiosa, de uma forma que só alguém realmente que vivia de acordo com a vontade de Deus poderia ser usado, mas não deixou de ser Maria, uma mulher como outras tantas tinha na sua época. Maria foi escolhida, mas se por acaso ela tivesse recusado, haveria outras Marias ou outras, quem sabe, de outros nomes que aceitariam essa missão, porque havia essa promessa, e Deus, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Se há uma palavra dada por Deus, vai ser cumprida, porque, irmãos, Deus, Ele não depende de nós, Deus, Ele conta conosco. Deus, Ele conta conosco para estar aqui na igreja, para estar à frente de um trabalho, seja ele qual for, ser um professor, ser um auxiliar de alguma coisa. Ele conta conosco. Ele conta conosco para fazermos a obra, para fazermos missão, para irmos àqueles que necessitam. Ele conta conosco. Mas Deus, Ele não é dependente de nós. Se nós não formos, o Senhor levantará outros. Elias pensava em certo momento da vida que ele estava sozinho. Senhor, só restou eu estou sozinho, morreram todos. O Senhor disse: não, tem muito mais gente aí. Tem mais gente aí que está pronto, é só eu chamar. Tem muita gente pronta para ser usada. Então, é dessa forma. E aí Maria, quando foi ali chamada, e ela aceitou essa missão, aceitou essa missão, e aí ela iria conceber virgem. Outro dia eu conversando com um rapaz que é bem católico, e falando um pouco sobre essa questão, eu falei assim: olha, a única questão que às vezes é difícil um pouco entender quando se trata de Maria, é porque ainda hoje você trata Maria como a Virgem Maria. E nós lemos na Bíblia que Maria foi virgem, até o momento que Jesus nasceu, e depois ela concluiu seu casamento com José. Estava ele ali à sua espera, e diz a Bíblia que ela teve mais filhos. Então ela não continuou sendo virgem, foi virgem quando ali concebeu a Cristo Jesus. É o que diz a palavra do Senhor, e nisso cremos.
né? E aí o Senhor, por que o Senhor ele fez esse plano, esse projeto de salvação, para que uma virgem concebesse? Primeiro, nós estamos falando aqui, é o milagre do projeto de Deus. E se o Senhor tivesse feito diferente, né, de uma forma diferente, que Maria e José tivessem, né, como casal normal, tido a Jesus, iam colocar que foi a ação do homem normal. Não é um milagre, não é nada sobrenatural, é algo comum. E Deus, ele é o Deus do sobrenatural, do impossível. É impossível uma virgem engravidar sozinha, é algo sobrenatural. Então é isso que Deus faz, ele é o Deus do impossível. É impossível para a mente humana maquinar e acreditar que isso aconteceria, né? Então, porque é algo sobrenatural de Deus. Continuando, passado o nascimento de Jesus, no terceiro tópico, fala sobre desfrutado pela humanidade. E fala aqui sobre a visita dos pastores, fala sobre a visita dos sábios, e que ali simbolizava ali a visita humana, a procura do homem por Deus. Porque Jesus, embora ele não foi revelado no Antigo Testamento, mas ele era aguardado. Ele era aguardado. Ele sempre foi aguardado. Desde a promessa ele foi aguardado. E como falei antes, há vários símbolos, vários tipos de Cristo no Antigo Testamento. Vamos ver o tipo do próprio Noé, quando de alguma forma ele simboliza um libertador. Libertou a sua família, libertou os animais da morte. Vemos o exemplo do próprio Abraão. Vemos o exemplo de José, quando libertou ali as pessoas da fome, livrou da fome, também é um tipo de Cristo. Vemos o exemplo, mais falado, que é o de Moisés, que livrou o povo da escravidão, que é o símbolo mais usado, quando livrou o povo da escravidão, tornando-os livres, quando tirou o povo do Egito. Moisés também é um tipo de Cristo. E vemos também Melquisedeque, que também é um tipo de Cristo, aonde o seu sacerdócio não teve início e não tem fim, Então esses são alguns dos tipos de Cristo que nós encontramos no Antigo Testamento. E vamos ver várias profecias que se remetem a Cristo no Antigo Testamento. Só em Salmos nós temos pelo menos 26 citações que remetem a Cristo. Ou seja, a Bíblia inteira, o Antigo Testamento, sempre remete a essa profecia, a esse cumprimento que já vamos ver no início do Novo Testamento. Aí no segundo ponto vai falar sobre a concepção de Salvador. Primeiro ele foi prometido, agora vamos ver sobre a concepção, o plano concebido desde a fundação do mundo. Só lembrar que aqui nós estamos falando da promessa de Deus para o nascimento de Cristo, do Salvador. Porém, não podemos esquecer que Jesus ele sempre existiu, ele é eterno, ele estava lá no princípio. É o que diz também aqui a nossa leitura bíblica em classe. João capítulo 1 fala sobre: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque embora Jesus aqui foi colocado como o Salvador, que viria à terra, que nasceria aqui na terra, não podemos esquecer que ele sempre existiu, que ele estava na criação. Que também alguns por aí, de algumas seitas, ao tentar diminuir Jesus, ao colocar descrença em Jesus, fala que Jesus não estava no início, que ele foi criado por Deus. E Jesus ele não foi criado, ele sempre existiu. Aprendemos no trimestre passado sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essas três pessoas que sempre existiu, essas três pessoas que é Deus. E por aí usa alguém uma Bíblia, que esse versículo de João capítulo 1, versículo 1, onde fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nesse versículo eles colocam que o verbo era um Deus. E alguém só lê esse versículo de relance e diz: é um Deus, então quer dizer que Jesus é diferente de Deus, porque ele é um Deus. A partir desse versículo eles falam que Jesus ele é um semideus, ou ele é uma espécie de Deus menor, que não tem o mesmo poder, a mesma onisciência e onipresença que Deus tem. E é uma mentira, porque a Bíblia verdadeira, a palavra de Deus, está dizendo que Jesus estava no princípio, estava com Deus, estava na criação,
estava lá quando o Senhor falou: façamos o homem à nossa imagem. Se Deus tivesse criado o homem, tivesse só ele no princípio, ele disse: olha, eu vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Ele disse: não, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E esse versículo complementa a dizer que no princípio Jesus estava com Deus, e no princípio ele era Deus, e que ele é Deus. Ele é, e sempre foi, e sempre será. Então, estamos falando não da existência de Jesus, mas sim da sua concepção. O plano que Deus fez para a salvação do homem, para a redenção do homem, porque Deus também não precisava ter feito nada disso. Quando o homem pecou, porque Deus ele criou o homem para viver no Éden, para viver ali para sempre. O homem pecou, se distanciou de Deus. Aí nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada um versículo que fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Senhor, pelo seu amor, deu uma nova chance para a humanidade. O homem pecou novamente, o Senhor resolveu destruir tudo com água. Porém, por causa de Noé e sua família, o Senhor preservou a humanidade. Agora, novamente, o homem se afundou no pecado, no lamaçal do pecado, mas o Senhor então concretizou aquele seu plano lá do Gênesis, enviar um Salvador para resgatar a humanidade definitivamente. Porém, é necessário aceitar esse sacrifício. Essa salvação, ela é dada a todos, né? Estamos hoje aqui, fomos salvos, resgatados por Cristo, não porque somos melhor do que aquelas pessoas que estão lá no mundo, mas porque o Senhor teve misericórdia de nós e nós aceitamos, atendemos o convite e viemos aqui, aceitamos a Cristo. Por isso hoje Ele deu-nos direito de salvação. Agora haverá um dia, assim como simbolicamente Moisés ali tirou o povo do Egito, simbolizando esse dia, assim como Isaac, que também é uma simbologia de Cristo, e foi buscar a sua noiva em um lugar distante, assim também haverá um dia em que Jesus virá buscar aqueles que são a sua noiva, a sua igreja. Haverá um dia que é o cumprimento de tudo que foi dito na palavra de Deus, que é o dia onde o Senhor irá resgatar a sua igreja, que é o dia que aguardamos, é o dia que se concretiza essa promessa de salvação. Quando o Senhor buscar a sua igreja, aí finda essa promessa, que o Senhor irá levar, né, para a eternidade com Deus. Aí nesse plano, a concepção de Jesus está desde a fundação do mundo. Diz mais aqui adiante sobre o nascimento de Jesus, né, que é um evento emblemático, simbólico, acerca do propósito que ele veio a realizar: salvar o mundo. Para isso o Filho nasceu longe de casa, peregrinou para Belém sem acomodações adequadas, num ambiente inóspito e extremamente humilde. Lucas 2, do 1 ao 7. Isso foi a demonstração da humildade divina, pois o Filho se esvaziou de sua glória para habitar de maneira humilde entre os homens. Olha só, que belo gesto de doação de si mesmo, pois não poderia haver maior entrega para mostrar essa verdade, que Deus é amor. Jesus, ao vir a esse mundo, ele poderia ter nascido num palácio, porque ele é rei. Ele poderia ter nascido com toda a pompa de um rei, de um filho de um rei, né, com toda riqueza do seu lado, mas ele não quis dessa forma. Ele quis nascer na humildade. Mas nós sabemos que José, ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Então vemos pelo histórico, né, vamos ler da sua genealogia, que ele tinha recursos. Talvez não era rico, mas tinha recursos. Então com certeza ao nascimento do filho de José, ele teria algo a oferecer, melhor do que uma manjedoura. Mas Deus não quis isso. Ele quis algo mais simples ainda. Por isso nasceu naquele momento onde os hotéis estavam cheios, estavam lotados, e o único lugar que se conseguiu foi a manjedoura, mostrando mais uma vez a humildade de Deus, ao se querer nascer ali, para mostrar humildade, mostrar como ele é, como ele se mostra. E ao contrário desse exemplo de Cristo, porque Cristo Jesus, a Bíblia nos ensina a ser imitador de Cristo. Porém, alguns por aí que usam a palavra de Deus, que estão à frente de muitos trabalhos em nome de Deus, eles pregam totalmente ao contrário. Eles não querem viver dessa forma. Até acham, como alguém por aí,
veste, eu vi uma certa vez alguém na TV vestido de um pano de saco, eu achei muito interessante, mas eu quero entender por que aquele pano de saco, ele vestido, diz, não, aqui é a humildade, porque eu sou humilde, porque eu visto o pano de saco. Aí ele balançou seu braço assim, eu vi um relógio de ouro, né, que valia muito. Que humildade é essa? Eu estou vestido de um pano de saco e estou com um relógio de ouro no braço. Não é isso que a Bíblia Sagrada está ensinando. Às vezes a pessoa lê a Bíblia como aquele eunuco, mas não entende. Interpreta a seu bel prazer, ou interpreta de acordo com aquilo que ele quer que seja. Não, a Bíblia diz isso, eu quero que diga isso. E aí ensina dessa forma, e está caminhando para o caminho errado, né? Os falsos ensinos, os falsos ensinamentos, as heresias têm levado muitas pessoas dentro da igreja, levado para o inferno. Isso é uma verdade. Enquanto muitos têm deixado de buscar realmente a Deus pelo que Ele é, porque Ele fez esse plano de salvação, porque Ele nos amou de tal maneira, porque Ele se ofereceu ali em sacrifício vivo, porque antes alguém ao pecar oferecia lá um cordeiro, fazia um sacrifício, mas não era eficaz, porque quando pecava de novo, tinha que oferecer um novo sacrifício. Jesus, Ele acabou com isso, porque Ele se ofereceu uma única vez só, mas sem pecado, porque Ele não pecou, e essa forma, esse sacrifício foi eficaz. Não precisa Jesus vir de novo e morrer de novo, não, foi uma vez só. Aí quando eu me recuso a aceitar esse sacrifício de Cristo Jesus, eu não quero receber esse sacrifício, eu não quero Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por mim, por Ele ser Deus, eu quero Jesus pelo que Ele pode fazer. Aí muitos querem Jesus porque Ele pode me abençoar financeiramente, porque Ele pode me dar saúde, porque Ele pode me dar riquezas. Muitos na época de Jesus também já eram assim. Eles iam até Jesus por causa da cura mesmo. Eles iam até Jesus porque alguém disse, olha, vai lá que ele não deixa ninguém passar fome, Ele multiplica pão. Ele vai lá que Jesus, ele transforma a água em vinho. Jesus faz isso, Ele faz isso, mas só pelo bem material. Muitos hoje também têm seguido Jesus apenas pelo que Ele pode fazer materialmente. E Jesus, Ele pode fazer muito mais. A coisa maior que é a nossa salvação, e só Ele pode nos dar. E é isso que nós buscamos, a nossa salvação. Porque os dias, eles são poucos, eles são breves. Não sabemos quantos dias mais ficaremos por aqui. E nesses dias que têm se tornado tortuosos, não sabemos, irmãos. Alguém pode dizer, mas isso aí não vai acontecer no Brasil, isso aí não é. Não sabemos quanto tempo mais, se 1 ano, 2 anos, 10 anos, nós teremos a liberdade de estar aqui na igreja, numa quarta-feira, numa sexta-feira, num domingo, para falar livremente o que bem entendermos, o que bem estudarmos, de acordo com a palavra de Deus. Nós não sabemos quanto tempo podemos mais. Há lugares por aí que já não se pode. Há lugares por aí que mesmo nos Estados Unidos, agora, se eu não me engano, eu não lembro se há um mês atrás eu li que derrubaram lá uma lei, mas até então havia uma lei que todos os pastores, né, tem até um filme que retrata isso, mas foi uma lei verdadeira, que os pastores eles tinham que enviar, né, para um certo órgão do governo todos os seus sermões. Os sermões eles eram analisados para saber se eles poderiam ser pregados ou não dentro da igreja. Olha só, né, a censura que há. Bem que vizinho Estados Unidos. E não pense em nós, irmão, que nós vamos ficar nessa mordomia, né, com essas facilidades por muito tempo, né? Porque a Bíblia diz, que o mundo jaz o maligno, o mundo lá fora, através de leis que eles têm poder, né, ou vão tentar de alguma forma atingir a igreja. Essa é a perseguição moderna. Não há mais a perseguição, pelo menos no nosso país, física, de você dizer que é crente e alguém querer lhe matar, mas há perseguição através das leis, né? Há perseguição através do preconceito. Há vários tipos de perseguição moderna que de alguma forma o inimigo vai tentar atingir você por ser crente, você por ser servo de Deus. Alguém vai deixar, quem sabe, de receber um emprego ou uma promoção, alguma coisa dentro de uma empresa por ser crente. Alguém vai sofrer limitações. Eu imagino você que eu sempre tive um sonho, e não sei se um dia realizarei, de ser professor secular. Mas eu não sei como eu me colocaria na situação de hoje.
Que eu imagino os irmãos, as irmãs são professores seculares, o que esses irmãos passam, enfrentam de barreiras, porque a tendência cada vez mais é que se vá lá e mandar o currículo para ser ensinado, e muitas vezes pode acontecer que são coisas que vai contra a sua fé. E como eu como professor, os irmãos como professor irão se portar diante de uma situação como essa? É para isso que se caminha o mundo, é para isso, irmãos. E o que nós podemos fazer? Primeiro, claro, não perder a fé, a confiança em Deus, não é se desesperar, continuar confiando no Senhor, orando e levando a palavra do Senhor. Aqueles que ainda não ouviram, mostrando para as pessoas que há uma saída, que há a salvação, né? Que esse mundo ele é limitado, haverá um fim, mas haverá um lugar que é eterno, há um plano de salvação que o Senhor irá concluir ao buscar a sua igreja aqui dessa terra. O último ponto fala sobre o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do Verbo. Não há o versículo, outro texto, onde a encarnação a não ser esse, a respeito de Cristo Jesus. É um rei, um Deus, rei dos reis, Senhor dos senhores, que se fez servo. A humilhação de Jesus teve início com um esvaziamento de sua glória. O Senhor, ele não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus, porém, ele abdicou da sua glória. Ele deixou, não, eu não vou fazer uso da minha glória. Ele não fez uso da sua glória, porque o Senhor ele poderia muito bem fugir ali da crucificação, não sofrer a dor. Como Deus, ele poderia não ter sofrido a dor, alguém ter pregado ali, ele não sentiu a dor, mas ele se esvaziou de Deus naquele momento, da sua glória como Deus, e sofreu por nós. O Senhor não precisaria ter passado fome, ter passado ali momentos difíceis, momentos, né, como ele passou. Nós vamos ver Jesus passando por diversos sentimentos. Vamos ver na Bíblia Jesus chorando. Jesus ali sentiu saudade de seus amigos, foi lá visitar. Seu amigo morreu, ele chorou. Você vê que ele se esvaziou ali da sua glória como Deus, né? E realmente se encarnou como homem, para viver como nós vivemos nos dias de hoje, porém com a diferença: ele não pecou. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando ao próximo com um amor sem igual. Nós vamos ver diversas formas, de diversos textos. Jesus, quando encontra aquela mulher ali na beira daquele poço, Jesus ali mostrando a humildade, quebrando tabus, no sentido, irmãos, não é quebrando os preceitos de Deus, mas quebrando aquele preconceito. Aqui, o homem não poderia se dirigir a uma mulher, mas ele foi ali falar a respeito de salvação. Ele foi ali por pena daquela mulher, da situação que ela vivia, né? Por misericórdia daquela mulher, ele foi ali resgatar. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas em situações difíceis. Quem sabe nós passamos todos os dias por pessoas morando na rua, nós passamos todo dia por pessoas que estão vivendo no mundo das drogas, na prostituição. E quantas vezes nós temos mudado de lado da rua para não cruzarmos com aquelas pessoas? Quantas vezes nós sabemos que alguém está passando ali por um momento difícil e nós preferimos não ir naquela casa, naquele lugar? Não vou nem me envolver nesse problema. Quantas vezes nós temos fugido dos problemas? O problema não é meu, vou fugir. Quantas vezes temos fugido? E Jesus, ele é o contrário, ele foi ao encontro do problema para resolvê-lo, para mostrar a saída, para mostrar a solução. É isso que é o exemplo de Cristo a ser seguido. As boas novas do Evangelho se materializaram em Jesus. Quando de seu nascimento em Belém, sua obra salvadora foi profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, anunciada pelos anjos aos pastores, de forma abrangente para todo o universo. Ele se encarnou, se humilhou e finalmente triunfou, gloriosamente mediante a sua ressurreição, para assim nos garantir a salvação, para assim nos garantir a vida eterna. Esse é o Salvador apresentado na Bíblia Sagrada por muitos anos no Antigo Testamento como uma promessa. Essa promessa se cumpriu. Ele veio, nasceu de uma mulher virgem, nasceu milagrosamente, viveu nessa terra, morreu, foi crucificado ali, morreu, mas ressuscitou e está vivo. A nossa promessa, ela vive.
A nossa promessa está viva, Jesus está vivo, Ele está conosco, a dia após dia, é Ele que nos dá força para nos sobressairmos a esse mundo. Vivemos em um mundo, mas não precisamos nos contaminar com esse mundo, porque o nosso Salvador, o seu sangue remidor, nos livra do pecado, nos livrou do pecado. Então vivemos nesse mundo, temos contato com o mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Porque aprendemos na Bíblia Sagrada que somos como forasteiros, somos de outra terra, somos de um outro lugar, e um dia nós estaremos indo para casa. É isso que nós confiamos, é nisso que nós acreditamos. Dia após dia, Senhor, dá-nos força, dá-nos graça para vencermos esse mundo. Cada dia uma batalha, às vezes umas mais difíceis que as outras, mas o Senhor tem nos dado graça, e Ele vai dar graça a cada um de nós, quando nós buscarmos, quando nós acreditarmos, e sairemos mais que vencedores. Amém? Que Deus abençoe, amados irmãos. Continue lendo a lição, irmãos, em casa também, irmãos, leia, que essas lições são muito boas, muito interessantes para nós, para o nosso aprendizado, né? E todas as lições, ela se resume em falar sobre a obra da salvação, sobre esse projeto de Deus para a salvação do homem. E isso, para nós como crentes, nós precisamos saber disso, precisamos entender tudo isso. Em resumo, o versículo diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então nós temos que entender tudo isso. Essa lição é completa sobre esse assunto, mas não deixamos de buscar, de acreditar, de orar, apresentar ao Senhor as nossas causas, porque o Senhor, Ele é completo, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que irá nos buscar, mas enquanto estivermos aqui, Ele também é o nosso advogado, e o Espírito Santo é o nosso consolador. Então nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos. O mundo está aí tentando nos atingir, jogando pedra, jogando seta, mas nós não estamos sozinhos. O maior está conosco, Deus está do nosso lado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, que nós temos resolvido, mas nós com certeza essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, e agradeço a oportunidade do nosso pastor, e que sempre tem prezado pela escola dominical, e sempre quando acontece por algum imprevisto que não irá ter a escola, ele sempre faz questão de antecipar ou de alguma forma não deixar de passar essa lição. Isso é bom para nós, porque nós não perdemos a linha do raciocínio do trimestre, é muito bom. E se nós pularmos as lições, elas vão se complementando. Então, se nós pularmos uma, aí fica às vezes difícil o entendimento. Então, isso é muito importante. Louvo a Deus pela vida do pastor, por dar esse incentivo à escola bíblica dominical. E essa lição, que seria do dia 15, próximo domingo, 15 de outubro, o tema da lição é a salvação e o advento do Salvador. Os irmãos que trouxeram a lição podem acompanhar, os irmãos que não trouxeram ou não lembraram também podem acompanhar nas referências que nós vamos dando no decorrer da mensagem. Lembrando, como o pastor nos falou, o tempo é resumido comparado ao tempo da escola dominical, que para nós que ministramos aulas da escola dominical já achamos o tempo um pouco curto devido à quantidade de informação que tem em uma lição, e muitas vezes acontece de um ponto ou outro e não conseguimos repassar, porque a escola dominical ela é muito importante para nós, enquanto alunos, na questão de que a gente pode